Estamos começando o nosso primeiríssimo Procedcast. Aqui será um espaço onde nós vamos falar sobre empreendedorismo, finanças e contabilidade. Eu me chamo Natanaele, serei a apresentadora de vocês. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre como vocês podem aproveitar as oportunidades que surgem para começar a empreender. Claro que não seria diferente, a nossa primeira convidada é a Josimara, ela é contadora, empresária, já abriu diversas empresas, teve vários empreendimentos e é a minha chefinha, né, gente? A dona do podcast. Tudo bom, Josimara? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui. Começa contando um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória no empreendedorismo. Então, vamos lá. Empreender no Brasil, a gente sabe que não é fácil, né? Uma dificuldade imensa, né? Principalmente para quem começa sem recurso. E não foi diferente comigo. Eu comecei sem nenhum recurso financeiro e enfrentei muita dificuldade em relação a isso. Mas a minha vontade de empreender era muito maior do que qualquer coisa. E assim, houve muita dificuldade. Em questão de dinheiro, recurso financeiro, espaço para montar o negócio. Então, não é fácil empreender. E eu tive várias dificuldades. Mas uma coisa que eu sempre digo para todo empreendedor é sempre dar o primeiro passo. Aquele desejo que você tem no seu coração é a primeira base para você procurar organizar o seu negócio, reestruturar o seu negócio e procurar as oportunidades. No mercado hoje tem várias oportunidades. O empresário, ele muitas das vezes, ele sabe fazer e não sabe como colocar em prática tudo isso. Então, essa é a dificuldade, foi a dificuldade minha e eu creio que seja de todos os empreendedores do Brasil, né? A carga tributária altíssima, eu queria na época ser MEI e não podia ser MEI, então eu já tive que ir para uma empresa maior, então existiu muita dificuldade, mas uma coisa boa em tudo isso que eu coloquei em prática o que eu tinha desejo no meu coração e deu certo, né? Hoje a gente está no mercado de trabalho, então eu sempre digo que primeiro passo para você empreender é enfrentar as dificuldades como eu tive e todos os empreendedores têm, é dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, hoje aí a gente tem vídeo, hoje a gente tem plataformas digitais, né? Tem a própria contabilidade, tem o Sebrae, lugares que você possa buscar essas oportunidades que o mercado de empreendedorismo te dá. Então, foi comigo e eu creio que com todos os empreendedores foram essas as dificuldades, né? Que são as maiores dificuldades hoje, é empreender sem dinheiro. E você começou ali no quarto da sua casa, né, com o seu primeiro escritório de contabilidade. E depois que você montou o seu escritório, você já foi abrangindo ali outras áreas. Então, como que foi surgindo ali esses outros empreendimentos em que você foi se inserindo? Assim, quando eu comecei a Proced, logo depois você começa a entrar no mundo do empreendedorismo, né? A mudar a sua cabeça com as novas tecnologias, né? Claro que você tem que estar aberta para essas tendências, né? Então, assim, com o conhecimento na contabilidade, os desafios e tudo que eu fui enfrentando no dia a dia, uma coisa que eu enfrentei, né, e achei muita dificuldade em tudo isso e fui pegando as oportunidades, foi a questão de relacionamentos. Então, você tem que fazer o merchandising teu, né? O empreendedorismo não pode ter preguiça. A gente tem que buscar, tem que fazer o primeiro passo e ir atrás das oportunidades. E foi onde eu fiz. Eu peguei minha primeira oportunidade da Proced Contabilidade, estudava de dia, estudava de noite, era mãe, era empresária. Então, assim, eu não tinha tempo para, às vezes, final de semana estudando. E eu fui buscando novas oportunidades de mercado. Eu fui pegando, assim, verificando o nicho de mercado que eu conseguiria abranger e fui, então, entrei no agronegócio. Então, dentro do meu próprio nicho de mercado, que é a contabilidade, eu busquei um outro nicho de mercado que eu via muita dificuldade dos empresários em buscar financiamentos.
Então, eu abri uma empresa também de consultoria financeira para o agronegócio e as grandes empresas aí. Então, hoje, a gente, além de a gente ter a Procede Contabilidade, a gente também tem uma empresa que é a Agrosset, né? Que foi um nicho de mercado também depois que eu estava inserido no mercado de trabalho, já com uma empresa estruturada, eu vi esse nicho. Então, a dica que eu dou para todos os empresários, nunca fique num único empreendimento. Por quê? O empresário ele tem que ter mais do que uma renda, porque muitas vezes aquela renda fixa que você tem pode, naquele momento, acontecer uma pandemia, né? Pode acontecer algo com o seu empreendimento e naquele momento ele não inviabilizar você. E aí você tem uma segunda renda. Eu sempre digo isso em todos os meus empreendimentos, que é muito de extrema importância que o empresário ele tenha visão. O empreendedor, ele tem que ter visão. Ele está no seu negócio, ele achar um outro nicho de mercado. Como que ele consegue identificar, como que o empresário ele consegue identificar esses nichos de mercados que são menos explorados para ele conseguir ali ter um diferencial? No próprio dia a dia mesmo. No dia a dia dele, ele vai inserindo no mercado, na atividade dele, conversando com outros empreendedores, atendendo outros clientes, ele vai identificar nesse período, nesse período, conversando com outros empreendedores, atendendo seus clientes, novos nichos de mercado. Se a pessoa ela tem que identificar esse tipo de oportunidade ali no dia a dia dela mesmo, então ela tem que ter um tipo de mentalidade diferente, certo? Que tipo de mentalidade que o empresário ele precisa ter para conseguir identificar essas oportunidades? Então, o que eu sempre digo para o empresário? O empresário ele tem que ter a mente aberta, né? E tem que buscar novas parcerias. Hoje no mercado de trabalho está muito difícil mão de obra, né? Todo mundo sabe. Então, o que o empresário ele tem que ter em mente? Ele tem que ter em mente que ele precisa ter uma mente aberta para buscar. Quando chegar uma oportunidade, ele está preparado para esse mercado de empreendimentos que aparece para ele. Então, o primeiro passo é o empresário ele estar aberto às novas tendências. Por exemplo, hoje a gente tem várias tendências de mercado que o empresário pode utilizar. O marketing digital, né? As tendências digitais. Então, assim, o empresário ele tem que estar inserido no mercado e está estruturado a buscar novos negócios. Não é aquele empresário que fica num sofá de casa esperando que as coisas aconteçam. Então, assim, as coisas não caem do céu. As coisas acontecem porque o empreendedor ele tem vontade de buscar novos negócios. Muitas vezes eu sou contadora, estou aí sempre em cursos e empreendimentos. E eu vou em curso do Sebrae e eu vejo que muitos empreendedores têm vários cursos do Sebrae gratuitos, presenciais, fantástico, e as cadeiras estão vazias. Então, as exceções são aqueles empreendedores que estão lá. Esses sim são os empreendedores do futuro, que vão buscar novos negócios, é aquele que realmente busca e está com a mente aberta e vontade de realmente crescer. Uma coisa que eu sempre pergunto aos meus empreendedores, onde você quer chegar? Se você quer chegar em algum lugar, você tem que dar o primeiro passo. E aí, onde que você quer chegar? Essa vai ficar a minha pergunta. Se você quer chegar além, qual é a sua vontade de chegar? O porquê chegar? São essas perguntas que eu pergunto para o empreendedor. Você que vai me dizer onde você quer chegar. Você que vai determinar onde você quer chegar com o seu esforço e com a sua determinação. Você citou no início que passou bastante dificuldades quando começou a empreender. E as dificuldades são certas, né? Elas aparecem na vida de qualquer empreendedor. Que tipo de atitude você acredita que os empreendedores têm que ter em momentos de crise? Como eles podem superá-las? Tá, vamos lá. Boa pergunta. Todos nós passamos aí por uma pandemia recentemente, né? Aquele empresário que não estava preparado, igual eu disse, com novos empreendimentos, esses empresários muitas vezes teve que fechar a sua empresa ou teve que buscar uma alternativa, um financiamento ou alguma coisa para manter a sua empresa. Então, uma coisa que eu sempre digo para o empresário, que ele tem que estar preparado para novos negócios e estar preparado financeiramente. Hoje, o empresário ele tem mania de gastar mais do que ele ganha.
Então, o empresário ele tem que ter organização financeira, tanto como pessoa física, como na própria casa dele, como também na empresa. Hoje, nenhum empresário chega em lugar nenhum se não tiver organização financeira. Gastar mais do que realmente ganha. Então, é essa dica que eu dou aí para todos os empresários. Controlar, fazer um bom controle, gastar menos do que você realmente ganha, né? E estar sempre aberto a buscar novas tendências de mercado. Então, você citou a pandemia, né? Você acredita que um momento de crise, ele pode servir como uma alavanca para novas oportunidades? Claro, com certeza. Tanto que na época da pandemia foi a época que a gente mais abriu empresa no escritório de contabilidade, e eu creio que não seja só no meu escritório, em todos os escritórios, né? Já teve índice que foi a época que mais cresceram, porque surgiu novas oportunidades de mercado, né? E essas novas oportunidades de mercado, esse empresário, ele estava preparado para buscar? Aqueles que não estavam preparados, com certeza, né? Teve que buscar novas alternativas ou fechar a sua porta. Agora, aqueles que estavam preparados para o mercado de trabalho, que realmente existiu muitas oportunidades, que foi a era que mais crescemos na parte digital, os novos negócios surgiram, né? Hoje nós estamos aí com muitos negócios, trabalhos em home office, né? Várias coisas que surgiram na pandemia. Então, sim, eu creio que nas dificuldades que realmente o empreendedor ele tem que realmente saber se ele é um empreendedor, porque não é nas primeiras dificuldades que o empreendedorismo vai fechar a porta, que o empresário vai fechar a porta. Ele tem que fazer novos negócios e achar nova oportunidade para alavancar o seu negócio. Porque tem muitos empresários que eles ficam numa caixinha muito fechada, né? Eles só sabem trabalhar daquela forma. O mundo está mudando, as tecnologias estão avançando, está tudo ficando diferente, mas se o empresário ele só quer trabalhar da mesma forma, só quer ficar ali naquela caixinha fechada, ele não tem como aumentar o seu negócio, crescer e se desenvolver e passar por momentos como esse de crise, né? É o que você falou no início. O empresário ele precisa ter uma mente aberta. Ele precisa saber que o negócio dele ele pode ter que mudar a forma que está sendo trabalhada de uma hora para outra e ele tem que estar preparado para isso, né? Sim, com certeza. O empresário, eu sempre digo que a cada 2-3 meses a gente tem que fazer uma reavaliação. Reavaliar o meu mercado, se eu vendo um produto, qual é o produto que está mais saindo, aquele produto que não está saindo. Então, eu tenho que fazer uma reavaliação do meu negócio. Então, o empresário ele tem que ter esse bom senso de avaliar seu próprio negócio, né? Porque se ele ficar... quando eu comecei a contabilidade lá atrás, eu comecei a contabilidade em livros, em papéis, digitando em Excel, né? Como eu já falei no vídeo, e a gente tinha aquela maquininha que puxava e batia, que era a datilografia. Então, hoje, nós estamos aí no escritório com praticamente todas as nossas plataformas digitais. Então, assim, é isso que o empresário tem que ter, inovar, né? Não é fácil para quem é da minha idade. Perder o medo em investir, né, na empresa. Exatamente. O empresário, muitas vezes, ele chega lá no escritório dizendo: eu não estou tendo renda nenhuma. Quando a gente vai verificar, a empresa ela tem renda. Mas o que o empresário fez? Ele tirou todo o dinheiro do caixa para investir com a pessoa física. E aí ele rentabilizou a sua empresa. Então, o empresário ele tem que ter esse bom senso de estar sempre avaliando o mercado, avaliando o seu negócio e, principalmente, investindo no que te dá lucro. E depois de tantos anos empreendendo e também levando em consideração, né, as experiências dos seus clientes, empresários, qual foi a maior lição que você considera que você leva assim, para a vida em relação ao empreendedorismo? Para mim, a maior lição que eu tive e que eu levo para minha vida profissional aí é que mesmo sem dinheiro eu consigo quando eu tenho vontade de fazer. Quando eu tenho um grande Deus ao meu lado e uma força de vontade imensa que está dentro do meu coração, as coisas acontecem, porque o empresário ele tem que ter fé.
E ele tem que, além da fé, ele tem que ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, isso eu tenho muito em mim, e até quem trabalha comigo sabe da força que eu tenho em buscar novos conhecimentos e principalmente amar tudo que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu amo contabilidade, eu amo empreender, eu amo atender as pessoas. Até por isso que lá no escritório a gente atende os microempreendedores, a gente não cobra por hora, porque eu adoro ensinar. Então, é isso que eu levo para a minha vida, que nas dificuldades eu também consigo. Não é só... Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Então, é só ter vontade mesmo de fazer as coisas acontecerem. Principalmente as mulheres que muitas vezes estão aí em casa e às vezes acham que não tem nada de dinheiro e que não consegue. Você consegue, tá? Para você, mulheres, se você tem o seu pequeno negócio, você consegue. Você tem um celular, começa com ele, mas você tem que ter novas ideias, você tem que ter vontade. Quando a gente tem vontade de dar o primeiro passo, as coisas acontecem. É porque quando a gente fala em aproveitar as oportunidades que aparecem para empreender, às vezes o empresário ele fica muito acomodado, né? Ele acha que essa oportunidade ele vai cair no colo dele, né? Que ele não tem que ir atrás. E é o que você falou, né? A pessoa tem que buscar. Se ela ficar parada esperando, vai continuar parada, não vai avançar para lugar nenhum, né? Então, tem que ter essa força de vontade e querer realmente crescer para isso, né? Ju, muito obrigada pelas palavras de hoje, muito obrigada pela sua presença e por ter contribuído no nosso primeiro episódio do podcast. Se você gostou da nossa conversa, se esse tipo de assunto te interessa, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que vai se interessar também. Curte, comenta, fala pra gente o que você tá achando desse nosso primeiro episódio. E se você quer começar a empreender ou está começando agora, não sabe o que fazer, não sabe qual o próximo passo que vai dar, procura a Procede Contabilidade. A gente consegue te dar uma orientação e te ajudar nesse início também, sem custo nenhum, tá? Nos siga nas nossas redes sociais e até o próximo episódio.